Sou professora Cariza e vamos iniciar agora a disciplina de Elementos e Projetos de Saneamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, Campus Mossoró. A aula de hoje vai começar falando um pouco da eficiência da fossa séptica para a gente poder pensar para onde vai esse efluente, né? Exatamente para ver a disposição do efluente das fossas sépticas, quais são as alternativas que a gente tem no projeto. O líquido efluente da fossa séptica é ainda altamente contaminado por coliformes fecais e dotado de uma DBO solúvel relativamente alta, e isso deve ser levado em conta na sua disposição final. Em geral, são observadas as seguintes eficiências de remoção nos efluentes de fossa séptica bem projetadas e bem construídas, como a gente viu na aula anterior. Uma DPO de 40% a 60% de remoção, uma DQO de 30% a 60% de remoção e sólidos sedimentáveis de 50% a 70% de remoção, óleos e graxos 70% a 90%, ou seja, não permitem a utilização humana, né, de reuso, essa remoção, como também não permitem a utilização dessa água em algumas culturas ou no lançamento de rio Corpo 2. Só permite apenas a infiltração no solo. Então, para isso, é utilizado outros elementos de projeto que podem melhorar essa remoção dos efluentes, tá certo? E essa água fica apta, esse efluente fica apto para os outros usos. Diversos fatores são considerados na seleção da técnica no local mais adequado para a disposição e tratamento do efluente das fossas sépticas, ou seja, tem que se observar a taxa de infiltração do esgoto no solo, a disponibilidade de espaço, a inclinação do terreno, a profundidade do lençol freático, a natureza e profundidade do leito rochoso, variação do fluxo de esgoto, distância das águas superficiais e poços e os usos da água de jusante, no caso de valas de filtração ou filtro anaeróbio, lançando seus efluentes em corpo d'água receptor. Para os casos mais simples, que visam atender sistemas individuais, tais como residência ou condomínio fechado, onde o efluente provém de sistemas gecantes e gestores, como as fossas sépticas, pode-se utilizar sumidouros, valas de infiltração, valas de filtração, filtros anaeróbicos de fluxo ascendente, FAFA, sendo que esses dois últimos permitem a exposição final em rios ou córregos. Vamos ver agora esses 4 elementos de projeto, né, de saneamento que podem complementar o tratamento além da fossa séptica. Começando pelo sumidouro, o que é? É um poço sem laje de fundo que permite a penetração do efluente da fossa séptica no solo. A taxa de absorção do solo deve ser no mínimo 40 litros por metro quadrado por dia. São as argilas arenosas e citosas de cor amarela, vermelha ou marrom. Podem ser feitos com tijolos cerâmicos, blocos de concreto ou anéis pré-moldados de concreto. O diâmetro e a profundidade dos sumidouros depende das quantidades de efluentes e do tipo de solo, mas não deve ter menos que 1 metro de diâmetro e mais do que 3 metros de profundidade. O volume do sumidouro será de 3 vezes o volume da fossa, mas pode variar muito em função da permeabilidade do solo. A distância mínima entre os sumidouros e os poços de água de abastecimento deve ser de 20 metros e o fundo do sumidouro deve estar no mínimo 3 metros acima do lençol freático. É mais adequado para terrenos de pequenas dimensões, onde não existe espaço para a construção das valas de infiltração. Aqui tem o esquema do sumidouro, né? Onde a gente vê, né, aqui a entrada do efluente que vem da fossa, ele deve não ter fundo e ter suas paredes com esses vazadouros aqui, tá certo? Com uma camada de brita, uma espessura mínima de 50 centímetros, para favorecer a filtragem, né, do lodo, do resíduo e melhorar a condição de infiltração no solo. Deve-se localizar a cerca de 3 metros da fossa séptica, um nível um pouco mais baixo,
a fim de facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 80 centímetros maior do que a altura final do sumidouro. Os blocos devem ser aceitados com argamassa de cimento e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais devem ter largura de 5 a 10 centímetros, não devem receber argamassa de assentamento para facilitar o escoamento dos efluentes. Se as paredes forem feitas com anéis pré-moldados de concreto, eles devem ser colocados uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes. A laje ou tampa dos sumidouros pode ser feita com uma ou mais placas de concreto. Elas podem ser executadas no próprio local ou pré-moldadas. Então, a gente tem aqui, ó, o esquema, né, de todas aquelas regras que eu coloquei lá, tá certo? A gente vê aqui uma planta baixa do sumidouro e aqui um corte. A entrada, né, as juntas de dilatação entre um tijolo e outro, tá certo? Para permitir esse vazamento. Aqui embaixo não tem laje, tem uma camada de brita. Uma tampa hermética aqui em cima para evitar, né, odores e infiltração. Aqui tem uma obra, tá certo? De sumidouros, né? E aqui tem ele executado abaixo, né, de um terreno já gramado. Aqui um projeto, tá certo? Da fossa séptica, né? Filtro anaeróbio e sumidouro. Nesse caso aqui foi utilizado um elemento a mais, que é um filtro anaeróbio, antes do efluente para o sumidouro. Certamente essa água vai sair com uma qualidade bem mais alta do que só se fosse com a fossa séptica. As valas de infiltração. O sistema de valas de infiltração consiste num conjunto de canalizações assentado a uma profundidade racionalmente fixada em um solo, cujas características permitem a absorção do esgoto afluente da fossa séptica conectada ao sistema. A percolação do líquido através do solo permitirá a mineralização do esgoto, antes que o mesmo se transforme em fonte de contaminação das águas subterrâneas e de superfície que se deseja proteger. As válvulas de infiltração podem ser utilizadas quando a taxa de absorção do solo estiver entre 20 litros por metro quadrado por dia e 40 litros por metro quadrado por dia. São as argilas de cor amarela, vermelha e marrom, medianamente compactas, variando para argilas pouco citosas ou arenosas, ou seja, para solos pouco permeáveis. Como se deve dar a construção? O comprimento total das linhas de tubos depende do tipo de solo e da quantidade de efluente a ser tratada. Em terrenos mais porosos, como os arenosos, 8 metros de tubo pessoa são suficientes. Já em terrenos menos porosos, como os argilosos, são necessários 12 metros de tubos por pessoa. Quando o terreno não permite a construção das valetas nas quantidades de comprimento necessários, pode ser feito um número maior de ramificações de comprimentos menores. A NBR 7229/93 sugere que se deve executar no mínimo 2 valas de infiltração, escavadas com profundidades na faixa de 60 cm a 1 metro, com larguras na faixa de 50 cm a 1 metro, espaçamento mínimo de 1 metro entre elas, e comprimento máximo de cada vala de 30 metros. O tubo utilizado deve ser do tipo perfurado, na metade inferior, ter diâmetro mínimo DN 100, assentado com inclinações variando na faixa de 0,2 a 3%, 2 a 3%. A norma recomenda ainda recobrir a parte superior da camada de brita com papel catroado ou similar. O efluente deve ser uniformemente distribuído entre as valas de infiltração, o que se consegue pela construção de uma caixa de distribuição, com largura interna mínima de 45 cm e altura interna de 40 a 50 cm. As valas de infiltração devem estar afastadas pelo menos 7 metros das árvores e grandes raízes, no mínimo 20 metros dos poços de água de abastecimento e no mínimo 3 metros acima dos lençóis freados. Aqui tem um esquema, né, do projeto. Está aqui o nível do terreno, aterro com 20 a 50 centímetros. Aqui tem uma vala, né, com um tubo central, né, essa vala varia aqui. O tubo de 100 milímetros, a vala de 30 centímetros, tá certo? Todo com brita número 4, para fazer proteção do tubo e escoamento dessa água, desse efluente no solo. Entre uma vala e outra, vão ser plantadas, tá certo? Vão ser colocadas espécies vegetais que vão ser colhidas aqui nesse plantio. Os sistemas de valas de filtração são constituídos de 2 canalizações, agora já é outro tipo, viu? Filtração.
que é constituído de duas canalizações de esgoto superpostas com a camada entre as mesmas ocupada com areia. O sistema é empregado quando o tempo de infiltração no solo não permite adotar outro mais econômico, como as valas de infiltração que a gente viu no slide anterior, e ou quando a poluição lençol freático deve ser evitada. A opção pelas valas de filtração somente deve ser feita quando a taxa de absorção do solo for insuficiente e nenhum outro método para disposição do efluente da fossa séptica for viável, porque ele é muito mais caro do que os demais. Para sua construção, as partes componentes do sistema têm as seguintes funções: canalização superior, que funciona como sistema de irrigação superficial, camada de areia, com a finalidade de filtrar o líquido, e canalização inferior, que funciona como sistema de drenagem. As valas de filtração devem ter profundidade na faixa de 1,20 m a 1,5 m, largura na base inferior de 50 cm, comprimento máximo de 30 metros. Tanto nas tubulações de distribuição quanto nas coletoras, o diâmetro deverá ser de N100. A declividade longitudinal do assentamento das tubulações deve estar na faixa de 2 a 3%. A tubulação superior é perfurada na metade inferior e a tubulação inferior é perfurada na metade superior. Na parte superior da camada de brita, deve-se prever colocação de papel catroado ou similar. O efluente, como se dá a construção ainda, né? O efluente da fossa séptica, contendo apenas sólido dissolvido e finamente particulados, passa pela camada de brita. A passagem desse líquido pela camada da pedra vai possibilitar a formação de um filme biológico constituído de bactérias e outros micro-organismos. Essa massa biológica fica aderida à superfície das pedras e os sólidos contidos no líquido vão aderindo ou sendo absorvidos nessa camada. A presença do oxigênio possibilita a degradação aeróbia da matéria orgânica pelos micro-organismos presentes. A camada de areia grossa permite a formação de um filme biológico na sua parte superior, fazendo uma espécie de filtração complementar, como no filtro lento. Segundo a NBR 7229, a opção pela fossa séptica seguida pela vala de filtração pode resultar na eficiência de remoção de BO na faixa de 80% a 98%. Está aqui o esquema dela. Tem que ter uma profundidade bem maior de escavação, em torno de 1,5 m. Aqui vai ser colocado a primeira tubulação, que vai ter, né, essa camada de brita ao redor, vai ter uma camada de pedra de areia grossa aqui, para vir a segunda vala, tá certo? Que vai ter outra camada de brita e um aterro compactado, tá certo? Para se ter uma segurança maior na remoção do CDBO. A camada é dupla. E, por fim, os filtros anaeróbios de fluxo ascendente, conhecidos FAFA. Filtro anaeróbio de fluxo ascendente FAFA é também alternativa ao tratamento do efluente das fossas sépticas, quando o destino final é um corpo d'água receptor, mas apresenta eficiência menor do que as valas de filtração, 70% a 95% segundo a NBR. Trata-se de um tanque que pode ter a forma cilíndrica ou prismática, de seção retangular ou quadrada, dotada de fundo falso perfurado. O efluente da fossa séptica entra por esse fundo falso, através dos furos da laje, que sustenta o material de enchimento. A função do material de enchimento é permitir a fixação de um filme biológico, nesse caso constituído por bactérias e outros micro-organismos anaeróbios, responsáveis pela degradação da matéria orgânica. A altura do material de enchimento é sempre fixada a 1,20 m. Tanto a altura acima do material do enchimento quanto o fundo falso deve ter altura de 30 cm, resultando na altura total de 1,8 para qualquer volume de dimensionamento do filtro. O diâmetro mínimo do filtro deve ser de 95 cm, quando retangular. A largura mínima deve ser de 85 cm e o volume mínimo de 1.250 litros. O nível de saída do filtro anaeróbio deve estar no mínimo 10 cm abaixo do nível da fossa séptica ou da eventual caixa de distribuição. O fundo falso deve ser perfurado, com aberturas de 3 cm de diâmetro, passar a cada 15 cm. Então, a gente tem aqui o esquema de projeto, foto da execução e ele já pronto, tá certo? Aqui, no projeto, o efluente, esse projeto ele considera enterrado, como é o caso dessa fotografia aqui dessa obra.
onde o efluente vem da fossa séptica, vem aqui para a parte inferior do filtro, sobe, atravessa todo esse material aqui de enchimento até chegar numa calha vertedora que vai para outros sistemas ou para um corpo d'água receptor, a depender da qualidade dessa água, ok? E da característica do corpo d'água. Existem também os filtros aéreos, que não são enterrados, mas o processo é o mesmo, é ascendente, tá certo? A norma recomenda o seguinte método de dimensionamento dele, né? Se tem um volume igual a 1,6 N, onde N é o número de contribuintes, C é a contribuição unitária, litros pessoa por dia, e o tempo de atenção, que a gente viu na tabela 4.2, tá certo? Para dimensionar um filtro anaeróbio. E a área é igual ao volume dividido por 1,80. A área do filtro em planta dividida, né, por 1,80 para dar o volume. Por fim, as normas, tá certo? Prediais de água fria, de água quente, de esgoto sanitário, ventilação, de águas pluviais, para projeto de construção e operação de tanque séptico e tanque séptico, unidade também complementar. A bibliografia sugerida. Obrigada e até a próxima videoaula.